Olá, seja bem-vindo a mais um programa Contra a Capa, aqui nas redes sociais do CRA-RJ, onde a gente une administração e literatura. Hoje nós vamos conversar com o administrador Marcelino Tadeu Assis, que é autor deste livro que nós vamos conversar e especialista em gestão de pessoas. Ele escreveu o livro Gestão de Programas de Remuneração, Conceitos, Aplicações e Reflexão, uma visão generalista dos programas de remuneração. Tudo bom, Marcelino? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Érica? Muito obrigado e mais uma vez obrigado aí ao CRA pelo convite. Bom, vamos começar tentando entender de onde surgiu a ideia de escrever esse livro, falar sobre gestão de programas de remuneração, que é um tema inerente a todas as organizações, né? De onde surgiu a ideia, Marcelino? Isso é verdade. Não só sobre as organizações de maneira geral, mas na vida de cada um, as pessoas de maneira geral, quando precisam ganhar o ganha-pão cotidiano, precisam ter algum tipo de remuneração, ainda que chamemos isso de outros nomes, né? O motorista do táxi tem remuneração, as pessoas de maneira geral, o militar, todo mundo tem com nomes diferentes, mas tem ali uma figura de um pacote ou de um conjunto de variáveis que justificam o trabalho, que compensam o trabalho do indivíduo. Mas esse livro nasceu de um outro livro que eu escrevia mais cedo, né? Em 2002 eu publiquei um livro sobre remuneração, recompensa e reconhecimento. E eu achei que o livro ficou legal, mas que eu precisava incorporar mais nesse livro reflexões mais atuais e mais abrangentes também sobre essa questão. E aí surgiu a ideia de escrever um livro que refletisse também os meus últimos 30 anos, mais ou menos, lidando com gestão de pessoas. Pensei, poxa, essa experiência toda que eu tive ao longo dessas mais de 2 décadas, quase 3 décadas, eu poderia colocar isso numa obra. E foi assim que nasceu Gestão de Programas de Remuneração. E como é que você dimensionou esse livro, né? Ele é um livro grande, de mais de 400 páginas, ganhador de prêmio, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas como é que você dimensionou, como é que você dividiu esse tema? Então, o tema remuneração tem mais ou menos 4 itens básicos. Tem um item chamado salário, ou seja, as pessoas que trabalham nas empresas reconhecem com facilidade esse elemento chamado salário. Muitas organizações têm um outro componente chamado incentivos financeiros de curto prazo. São os programas de bonificações, os programas de participação nos lucros, de participação nos resultados. Um outro elemento, um terceiro elemento, chama-se incentivos financeiros de longo prazo. Então, muitas empresas também, principalmente para os níveis maiores na estrutura daquela organização, tem um terceiro componente chamado incentivos financeiros de longo prazo, que é o uso de ações da empresa como forma de remunerar pessoas. Às vezes chamamos isso de algemas de ouro, porque a permanência do indivíduo naquela organização pode fazê-lo receber ou ganhar, ou estar diante da possibilidade de ganhar, às vezes, somas expressivas. E o último elemento, e o quarto elemento, benefícios. Então, a primeira ideia que surgiu eu vou abrir um capítulo para explorar cada item desse. Salário, incentivo financeiro de curto prazo, incentivo de longo prazo e os benefícios. No outro capítulo, eu resolvi distinguir 2 palavras que no dia a dia, elas às vezes se misturam como palavras que são sinônimas umas das outras, que é a palavra recompensar e a palavra reconhecer. Mas hoje já é uma ideia consolidada de que existem mais variáveis ligadas à remuneração do que a gente às vezes percebe que existe. Então, por exemplo, o meu último capítulo do livro tenta mostrar o que foi chamado na tradução para o português de recompensas totais. Era uma ideia de mostrar que além da parte de remuneração em dinheiro, além dos benefícios, nós temos também 2 outros elementos que integram a ideia que as pessoas têm de valor para uma empresa, que é a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de aprender, e o ambiente de trabalho, as relações humanas naquele contexto. Então, para esse estudo, 4 elementos são elementos importantíssimos
na noção que as pessoas têm sobre o seu valor para o trabalho. Aquilo que entra em dinheiro, aquilo que entra na forma de benefícios, a possibilidade dela aprender no lugar onde ela trabalha e a relação que ela tem com as pessoas. Então, esses 4 elementos, eu encerro meu livro mostrando que não importa a gente trabalhar forte na parte que é em dinheiro, não importa trabalhar forte na parte que é formada por benefícios, se a gente não criar nas pessoas uma oportunidade delas se desenvolverem enquanto pessoas, enquanto profissionais, e da oportunidade delas aproveitarem o ambiente de trabalho a seu favor. E aí eu termino, então, o livro. Claro, no início eu faço uma retrospectiva histórica sobre a palavra remuneração, sobre a palavra salário, sobre o surgimento dos elementos da remuneração ao longo dos séculos. Então, nós vamos até o ano 800 a.C., por exemplo, no início do livro, para falar sobre o surgimento do salário mínimo. Então, eu faço uma retrospectiva histórica há mais ou menos 2.000, 3.000 anos atrás, quase, até os dias de hoje. E é interessante porque, como você mesmo falou, são muitas variáveis que entram nessa questão dos programas de remuneração, né? E eu tenho conversado com muitas pessoas, né? A gente tem feito bastante coisa nessa questão agora da pandemia, né? E uma coisa que me marca muito é o que o gestor fala sobre geração de valor, né? A geração de valor para a empresa. Isso também é a geração de valor, de alto valor, de geração para o próprio colaborador. Pode ser considerado um benefício, né? Uma das partes do programa de remuneração. Então, você me perguntou sobre de que maneira o livro foi organizado, ou o que é que veio na minha cabeça de maneira mais estruturada para eu criar o livro. E eu disse a você que eu fecho o livro com uma abordagem pensada em 1998, especificamente, através de um grande estudo realizado nos Estados Unidos, tentando identificar o que é que as pessoas dão valor. O que é que tem valor para as pessoas? O que é que faria alguém sair de uma organização para ir para outra? Ou o que é que faria alguém desejar permanecer na organização para a qual ele trabalha ou na qual ele desenvolve o seu trabalho? Então, esse estudo mostra que existe questão o quanto ela tem uma preocupação não somente com aquele colaborador, mas eventualmente com a família daquela pessoa, porque na ausência dele, na ausência daquela renda, podemos colocar pessoas numa condição de vulnerabilidade importante. Agora, um terceiro elemento, um terceiro quadrante, um terceiro pilar, é um pouco do que você está aqui discutindo. É a oportunidade que uma empresa dá a alguém de dar um passo à frente, de aprender, de conhecer mais do que conhecia quando entrou, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa com um senso moral e ético muito mais fundamentado. Um ambiente que permita ao indivíduo ser desafiado e desafiar a própria estrutura daquela organização. É um ambiente que permita ao indivíduo colocar em prática o aprendizado que ele teve dentro ou fora da empresa. A oportunidade que uma empresa às vezes dá às pessoas de contribuírem, de questionarem, de opinarem, de agregarem valor. E na medida em que as pessoas têm mais liberdade e possibilidade de agregar valor, a oportunidade que lhes é fornecida também agrega muito valor ao próprio indivíduo. Então você imagina que essas coisas se retroalimentam. Quanto mais você me exigir dar um passo à frente, quanto mais você me exigir pensar fora da caixa, quanto mais você me provocar, me desafiar a um novo conhecimento, a uma nova transformação, maior é a minha possibilidade de colocar mais valor para o seu negócio, cada vez é a minha possibilidade de colocar mais valor no processo, no negócio, na gestão daquela organização. Então essas coisas meio que se retroalimentam. E esse terceiro elemento é um terceiro elemento importante. Imagina, existem organizações que elas não oferecem uma remuneração muito competitiva em dinheiro e às vezes nem oferecem benefícios que são comparados às boas práticas daquele mercado, mas às vezes dão ao indivíduo uma oportunidade de aprender enorme, de errar. Há quem diga que o erro é o treinamento mais caro que uma empresa poderia oferecer ao empregado. A oportunidade dele errar, porque o erro nos ensina.
Claro, sábio às vezes é quando a gente aprende com o erro do outro, porque o erro sempre traz algum tipo de sofrimento. Quando eu vejo a Érica errando e opa, ela errou aqui, eu vou fazer diferente, eu não sofri como a Érica e eu consegui tirar um proveito disso. Mas, de maneira geral, a gente tira pouca experiência do aprendizado do outro. A gente precisa sofrer. E o erro, às vezes, representa, segundo essa linha de raciocínio, a mais cara das oportunidades de treinamento que o empregado tem. É o erro. Errando, porque certamente isso vai ficar registrado e ele fará melhor. Então, eu acho que essa ideia representa um pouco o agregar valor. A empresa agregando valor ao conhecimento do indivíduo, porque dá a ele a oportunidade de dar um passo à frente, e o indivíduo agregando valor à empresa na medida em que ele sai do quadrado, na medida em que ele vai além, que ele desafia o status quo, na medida em que ele desafia o sistema. Desafia no seu sentido positivo, evidentemente. E, bom, você falou que esse livro ele já veio de um livro que você escreveu antes, né? E de 2012 para cá, as coisas já modificaram. A gente está aí, né, na economia 4.0, em que a gente tem remunerações diferentes do alto padrão, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão dessas novidades, né, no quesito empregabilidade e, obviamente, no quesito remuneração? Essa questão da empregabilidade que você coloca é uma questão assim, bastante relevante. E é um tema, para mim, muito caro, ou seja, é um tema que eu discuto muito. E talvez mais do que a tal empregabilidade, porque empregabilidade sugere uma palavra emprego. E o emprego sugere uma relação mediada pela consolidação das leis de trabalho. Então, ou seja, as oportunidades de emprego, é claro que existem, mas hoje nós temos 13.800.000 pessoas desempregadas, sem emprego, ou sem trabalho mais especificamente. Então existe uma outra palavra que eu gosto muito, que é a trabalhabilidade. Ou seja, é a capacidade que alguém tem de utilizar a sua habilidade, as suas competências, para trabalho, para prover renda. Então, essa discussão é uma discussão importante e que precisa ser vista pelas pessoas, que é uma responsabilidade delas, é responsabilidade de cada um de nós se sentir e se colocar permanentemente útil para algum trabalho, ainda que não seja para um emprego, porque existem muitas pessoas, centenas de milhões de pessoas pelo Brasil. Hoje nós temos mais pessoas que trabalham e não são empregadas de uma empresa. Hoje nós temos mais pessoas na composição da força de trabalho do país. Nós temos mais pessoas sem vínculos de emprego, vínculos formais de emprego, do que pessoas com vínculos de emprego com a famosa carteira assinada ou com aquele trabalho formal, aquele contrato formal de trabalho sustentado pela CLT. Volta a outra questão que você comentou, porque enquanto o indivíduo se sente útil, enquanto ele é demandado e pode continuar agregando valor a uma empresa, a um trabalho, a uma organização qualquer, a uma pessoa, a condição dele continuar útil é muito grande. Agora, a hora que ele se desatualiza, a hora que ele perde a noção do tempo, a hora que ele não investe nele mesmo e fica contando que a empresa A, que a empresa B, que a empresa C vai dar a ele um treinamento, tudo fica muito ruim. Eu, às vezes, ouço alguém dizendo, não, eu não faço esse curso porque eu não tenho dinheiro. Aí eu poderia, às vezes, raciocinar o inverso. E você talvez não tenha dinheiro porque talvez não tenha feito esse curso. E por não ter feito esse curso, talvez não tenha tido algumas oportunidades que talvez tivesse, se tivesse feito esse investimento. E, às vezes, eu não estou dizendo que todo mundo tenha recurso financeiro para investir naquilo que é necessário. Mas, às vezes, o indivíduo dá sinais de que faz outros investimentos. Então, eu olho para a mão dele, às vezes, tem um celular que eu, às vezes, tenho uma ideia de quanto aquele celular pode custar. Eu fico pensando, poxa, esse celular certamente é muito mais caro do que o curso ou o conhecimento ao qual eu me reportei. E hoje em dia, com essas milhares de lives todos os dias, com esses cursos gratuitos pelo mundo inteiro, com esses cursos abertos em instituições brasileiras e estrangeiras, com turmas de 25, 30 mil, 40 mil alunos, com a educação à distância, com o ensino remoto, às vezes, ou muitas vezes, chegando de graça nos nossos computadores, nos nossos smartphones, alguém dizer que não conhece isso ou não conhece aquilo porque não
não pôde ou não teve recurso de chegar a esse conhecimento, certamente existem essas pessoas, claro, mas é uma quantidade muito pequena diante das pessoas que eventualmente chegam a mim para reclamar dessa, eventualmente, uma falta de oportunidade. Não que o mercado seja um mercado que vai sorrir para todas as pessoas, não é assim. Mas cada um de nós precisa reconhecer que existem responsabilidades, e uma das quais é essa que você comentou. Enquanto você não se considerar agregando valor a uma organização, é possível que ela também não considere que você é tão crucial. Agora, um outro ponto que você comentou sobre o ambiente que a gente vive neste momento, que é igual ao ambiente com o qual a gente lidou, por exemplo, no início do século passado, e talvez não seja diferente de outros ambientes com os quais tenhamos lidado. Se é complexo lidar no ambiente de hoje, provavelmente temos muito mais conhecimento do que tínhamos no passado. Ou seja, a solução de um problema nos leva a um problema mais complexo. Isso significa dizer que tudo que a gente solucionou até hoje vai nos ajudar também a solucionar essa tal questão. Quando você diz assim, existem muitas novidades e o livro é de 2002, é verdade, mas lembra também de que o tal salário mínimo, ou o piso salarial, surgiu no ano 820 antes de Cristo. Então, estamos aí num período relativamente longo. O principal sistema que avalia cargos nasceu em 1925. O sistema hoje mais utilizado de avaliação de cargos para as empresas de um porte maior nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, você imagina, surgiu no início da segunda metade do século passado. Se a gente voltar mais atrás, a participação nos lucros ou na participação nos resultados não tem menos de 200 anos. Veja, a palavra salário deriva da palavra sal. Quando as pessoas deixaram de ser nômades, porque elas não conseguiam preservar o alimento e passaram a ser sedentárias, o sal passou a ter um valor enorme. E a palavra salário nasceu daí. De quantos séculos estamos falando? O que eu quero dizer é que a gente pode ver o mundo pela diferença, ou a gente pode ver o mundo pela igualdade. Nesse contexto, eu digo sempre que existem sempre paralelos que a gente pode fazer com qualquer área do conhecimento. Estamos diante de coisas muito diferentes sobre vários aspectos, mas estamos diante de problemas muito comuns se nós olharmos por uma outra perspectiva. O distanciamento agora talvez seja físico, mas talvez já estivéssemos vivendo um distanciamento, não sei se social é o termo, antes da pandemia, quando pessoas no shopping, numa única mesa, com 6 pessoas, cada um no seu celular, cada um no seu smartphone. Elas estavam ali próximas ou estavam muito distantes umas das outras? Então, eu costumo ver assim pela ótica eu vejo as transformações do mundo pela ótica da igualdade. Eu tenho até um artigo que eu publiquei há muito tempo atrás no Jornal do Brasil, chamado Mudanças, algo que acontece de maneira regular, contínua, inexorável. Ou seja, o fato de ser inexorável significa dizer o seguinte, é que a gente vai estar permanentemente mudando. A gente pode dizer, por exemplo, que a profissão do administrador, a administração nasceu na década de 60 do século passado, mas eu poderia ir nas pirâmides de milhares de anos atrás para mostrar que a gestão surgiu ali. A ideia de recompensar, a ideia de reconhecer é uma ideia atemporal. A ideia de oferecer a alguém um incentivo financeiro em troca de alguma coisa, em troca de um resultado, em troca de um comportamento, certamente é uma questão, imagino eu, atemporal. Leis vão mudar. E vão mudar, às vezes, de um dia para o outro, de um mês para o outro. Então, eu acho que, nesse particular, a obra continua ainda muito atual, mesmo diante desse momento tão delicado e tão ímpar, não tão ímpar assim, mas tão incomum, que é o momento com o qual a gente está lidando. Bom, e esse livro, né, é de administração, né? O seu livro recebeu essa honraria do Conselho Federal de Administração. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que representou para você, como administrador, como instrutor, receber esse prêmio, Celina? É uma pergunta que sempre me emociona.
existe um prêmio Belmiro Siqueira, e o nome do prêmio não é dado à toa. A contribuição do Belmiro para a ciência da administração é incontestável, vai às vezes muito além das nossas fronteiras, e eu tive a oportunidade de participar desse concurso, oferecendo meu livro para ser avaliado pelos conselhos regionais pelo Brasil inteiro, pelo Conselho Federal, porque é um prêmio do Conselho Federal de Administração, não era um prêmio especificamente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, era do Conselho Federal. Naquele momento, Sebastião era o nosso presidente, o presidente do Conselho Federal, e eu fiquei muito feliz quando recebi uma ligação dizendo: olha, o seu prêmio, o seu livro vai receber o prêmio de melhor livro do ano, e você vai receber esse prêmio no Congresso Mundial de Administração que vamos realizar. Então, eu fiquei muito emocionado. Eu, particularmente, não esperava, diante de tantos livros escritos sobre administração, tantos livros escritos sobre gestão, eu realmente não esperava que essa obra sobre a qual estamos falando hoje, no ano de 2020, tivesse um significado, uma representatividade tão grande até os dias de hoje. Ainda é o meu livro de cabeceira, ainda é um livro onde em vários momentos eu recorro, e outras pessoas me mandam também mensagens mostrando o quanto elas recorrem ao livro para entender melhor este ou aquele procedimento, reconhecendo que precisa estar atento, que a legislação, o entendimento da legislação, e em alguma medida a gente vai não exatamente mudar a legislação, mas em alguma medida muda entendimento sobre ela. Por exemplo, a participação nos lucros ou resultados nasceu em 1946 no Brasil. Desenvolvia exatamente um raciocínio de trocar com os empregados um dinheiro em função de um resultado. Ou seja, as coisas vão se transformando, às vezes ganhando um outro nome, ganhando uma outra roupagem, mas a essência, às vezes, é reconhecer que o ser humano é motivado por determinados estímulos, que o ser humano busca satisfazer determinadas necessidades. Se a gente for na essência humana, ela provavelmente é inalterada ou se modifica muito pouco ao longo dos séculos. Bom, então, para a gente fechar o nosso papo sobre o livro Gestão de Programas de Remuneração, a pergunta que sempre encerra o nosso contracapa. A pessoa acabou de comprar o seu livro, né? Tá lá, sentou no sofá, abriu o livro, ligou o Kindle e vai começar a lê-lo. Você, como autor, o que você falaria ali no ouvidinho dessa pessoa que vai começar a ler agora? É uma pergunta difícil, porque eu talvez seja o maior leitor de mim mesmo. Talvez não seja comum, eu nunca perguntei para um outro autor se ele lê de novo a obra que escreveu. Eu tenho alguns livros e vira e mexe eu pego um capítulo para ler, pego um outro capítulo para ler, e às vezes me sinto surpreso da ideia ou da maneira como aquela ou essa questão foi ali colocada. Eu diria assim, leia com muita calma. Esse livro especificamente, você pode começar a ler de qualquer parte. Você pode escolher começar do final para o início. Você pode querer começar do meio para os outros lados. Comece por qualquer caminho. Mas não abandone, não deixe de começar, os demais capítulos você pode seguir qualquer ordem, mas a introdução do livro talvez tenha sido o que mais me tomou tempo. A introdução do livro faz essa retrospectiva sobre os últimos 3.000 anos, de onde nós saímos, num determinado ponto da história, até os dias de hoje. E essa introdução, que é uma introdução curta, provavelmente vai ajudar o leitor a escolher um lugar por onde começar após vencida essa questão de introdução. Então, se eu pudesse ser uma mosquinha, se eu pudesse ser um vagalumezinho lançando uma luzinha para ele, eu diria: não deixe de ler a introdução, não. Porque a introdução faz uma retrospectiva que eu acho que é muito rica para a compreensão desse tema, muito além dos limites normalmente colocados para essa discussão. Era isso que eu diria. E aí você me deu uma ótima ideia. Eu estou aqui pensando, de que maneira eu poderia ser essa figura no imaginário coletivo dos meus leitores? Tá vendo? Já é algo para se pensar.
Marcelino, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Contra Capa. Foi muito rico, muito bacana. Eu agradeço e aí desejo a vocês muito sucesso e que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho que é magnífico e é muito importante, não só para os autores, mas é importante para o saber, para o conhecimento, de maneira mais ampla. Muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, toda segunda-feira, ao meio-dia, um novo Contra Capa para você. Te espero no próximo. Tchau, tchau.